Lily Chen acordou às 5 da manhã com o despertador tocando no celular rachado, o mesmo ritual que repetia há 2 anos desde que chegara a São Paulo. O apartamento de 20 metros quadrados na Vila Madalena era tudo o que conseguia pagar com o salário de garçonete, mas pelo menos ficava perto do teatro onde estudava nas manhãs livres. Levantou-se da cama, que também servia de sofá, preparou um café ralo e olhou pela pequena janela para a cidade que despertava. Aos 25 anos, sabia que estava vivendo no fio da navalha financeiramente, mas não conseguia imaginar fazer outra coisa. O espelho do banheiro minúsculo refletia uma jovem de traços orientais herdados do pai, que havia partido quando ela tinha apenas 8 anos, deixando a mãe brasileira para criá-la sozinha em Campinas. Os olhos amendoados carregavam uma determinação que nem mesmo as contas em atraso conseguiam apagar. Lily amarrou os cabelos longos e lisos em um coque prático, vestiu a blusa branca engomada e a calça preta do uniforme do restaurante e saiu para enfrentar mais um dia. O trajeto de metrô até o centro da cidade levava 40 minutos, tempo que ela aproveitava para decorar textos de Chekhov ou revisar as contas da semana. O celular mostrava 3 mensagens da administradora do prédio cobrando o condomínio em atraso e uma notificação do banco sobre o limite do cartão de crédito. Respirou fundo e guardou o telefone. Havia aprendido a lidar com a ansiedade financeira como uma companhia constante, mas não permitia que ela a paralisasse. Marcus Chen, CEO bilionário, é pressionado a se casar. Para sabotar um encontro arranjado, a herdeira Isabela contrata Lily Chen, uma estudante de teatro, para ir em seu lugar e ser o mais inadequada possível. Lily, por $20, chega a um restaurante 5 estrelas vestida mal e se comporta terrivelmente. Mas, em vez de horrorizado, Marcus fica intrigado. Pela primeira vez, ele encontra alguém genuíno e autêntico. Lily, pensando que está arruinando o encontro, na verdade está sendo exatamente o que Marcus sempre quis, real e sem pretensões. Mas antes de revelarmos o que acontece, se você também se emociona com histórias assim, clique para se inscrever agora e nos ajude a trazer mais contos de coragem e lealdade. Obrigado. E agora, vamos ver o que aconteceu. O restaurante Bela Vista ocupava o último andar de um edifício elegante na região da Paulista, com vista panorâmica para a cidade. Lily trabalhava ali há 6 meses, depois de ter sido demitida do emprego anterior quando o pequeno café onde trabalhava fechou durante a pandemia. O Bela Vista era outro mundo. Clientes de terno e vestidos caros, conversas sobre negócios milionários, vinhos que custavam mais que seu aluguel. Ela observava tudo com curiosidade, como se estivesse estudando personagens para uma peça. Durante o turno da manhã, atendia executivos apressados que mal erguiam os olhos dos celulares para fazer os pedidos. Lily desenvolvera uma habilidade especial para ler as pessoas rapidamente. O empresário que precisava de café forte e silêncio para revisar contratos, a advogada que sempre pedia a mesa perto da janela para fazer videoconferências, o casal de investidores que discutia fusões empresariais entre uma salada e outra. Mesa 12 está reclamando que o salmão está seco, disse Carla, a supervisora, com o tom de quem já havia perdido a paciência antes das 10 da manhã. Lily assentiu e se dirigiu à mesa, onde um homem de meia idade gesticulava irritado. Com um sorriso genuíno, ela ouviu as reclamações, pediu desculpas sinceras e conseguiu acalmar a situação oferecendo uma sobremesa cortesia. Era um talento natural que a fazia querida pelos clientes regulares, mesmo que alguns nem soubessem seu nome. O intervalo do almoço era sagrado. Lily corria até o pequeno teatro experimental na Bela Vista, onde assistia a aulas de interpretação com o professor Roberto,
um ator aposentado que cobrava valores simbólicos de estudantes sem recursos. A sala mal iluminada, com cadeiras desiguais e um palco improvisado, era seu refúgio. Ali podia ser qualquer pessoa. Uma rainha shakespeariana, uma camponesa russa, uma executiva poderosa. A arte a transformava e, por algumas horas, as preocupações financeiras desapareciam. Lili, você tem um dom natural para encontrar a verdade em cada personagem, dizia Roberto após os exercícios de improvisação. Mas precisa confiar mais em si mesma. A insegurança está travando sua expressão. Ela sabia que ele tinha razão. Anos de instabilidade financeira haviam criado uma casca protetora que às vezes dificultava a vulnerabilidade necessária para uma boa atuação. De volta ao restaurante para o turno da tarde, o ritmo era mais intenso. Almoços de negócios, reuniões corporativas, comemorações familiares. Lili circulava entre as mesas com eficiência, memorizando pedidos complexos sem anotar, lembrando das preferências dos clientes regulares, equilibrando pratos caros com a delicadeza de quem sabia que um acidente poderia custar-lhe o emprego. Durante uma tarde particularmente corrida, enquanto servia um grupo de investidores, ouviu por acaso uma conversa sobre trabalhos extras bem remunerados para pessoas desenroladas. Suas orelhas se aguçaram. Um dos homens mencionava que conhecia alguém que precisava de uma pessoa para um trabalho específico, nada ilegal, mas meio inusitado. Lili continuou servindo como se não tivesse ouvido nada, mas a semente da curiosidade estava plantada. Ao final do expediente, as pernas doíam e os pés latejavam dentro dos sapatos pretos de couro sintético. Conferiu as gorjetas do dia. R$120, suficiente para comprar comida para uma semana se economizasse bem. No vestiário, trocou o uniforme pela roupa simples e confortável que usava no dia a dia. Jeans desbotado, camiseta lisa e tênis surrado, que já havia visto dias melhores. O caminho de volta para casa, a pé, economizava o dinheiro do transporte e lhe dava tempo para pensar. Passou pela livraria, onde às vezes folheava peças teatrais que não podia comprar. Pela padaria, onde o dono às vezes lhe dava pães do dia anterior. Pelo pequeno mercado, onde comprava apenas o essencial. Era uma vida de cálculos constantes, mas Lili havia aprendido a encontrar beleza nos detalhes. O pôr do sol, tingindo os prédios de laranja, o cheiro de café saindo das janelas, as conversas dos vizinhos nas calçadas. Em casa, preparou um macarrão simples com molho de tomate e se sentou na única cadeira da mesa dobrável para comer enquanto lia um texto de Nelson Rodrigues. O apartamento estava silencioso, mas não solitário. As paredes eram decoradas com cartazes de peças que havia assistido de graça em estreias ou ensaios abertos, lembretes constantes de seus sonhos maiores que as circunstâncias atuais. Antes de dormir, olhou para o teto e fez os cálculos mentais de sempre. Quanto precisava para o aluguel do próximo mês, quanto faltava para quitar o cartão de crédito, quanto poderia economizar se trabalhasse alguns fins de semana extras. Mas também sonhou com o dia em que estaria em um palco de verdade, contando histórias que tocassem corações, vivendo da arte que amava. Adormeceu abraçada a esse sonho, sem imaginar que em poucas horas, uma conversa casual mudaria completamente o rumo de sua vida. Na manhã seguinte, Lili estava organizando as mesas do restaurante quando uma mulher elegante se aproximou do balcão. Tinha cerca de 30 anos, cabelos loiros perfeitamente alinhados e usava um vestido que provavelmente custava mais que o aluguel anual de Lili. Seus olhos azuis pareciam ansiosos, quase desesperados, contrastando com a postura sofisticada. "Desculpe, incomodar?"
disse a mulher com um leve sotaque que Lily não conseguiu identificar. Meu nome é Isabella Rothschild. Ouvi dizer que você faz trabalhos extras diferentes. Lily parou de arrumar os guardanapos e olhou ao redor. O restaurante estava vazio naquele horário da manhã, apenas ela e Carla que estava no escritório. Trabalhos extras? Perguntou cautelosa. Isabella se inclinou sobre o balcão, baixando a voz. Preciso de alguém para me representar em um encontro. É complicado de explicar, mas posso pagar R$20 pela sua tarde. R$20. Lily quase riu da quantia ridícula, mas algo no desespero discreto da mulher a fez hesitar. Que tipo de representação? Minha família, minha mãe, na verdade, organizou um encontro às cegas para mim, com um empresário muito importante, aqui de São Paulo. Eu deveria estar voando para Paris hoje para uma exposição de arte, mas ela não aceita um não como resposta. Isabella suspirou, passando a mão pelos cabelos. Preciso que alguém vá no meu lugar e seja, bem, absolutamente inadequada. Rude, deselegante, tudo que uma mulher da minha posição social nunca seria. Para que ele desista de uma vez por todas desses encontros arranjados. Lily processou a informação lentamente. Você quer que eu sabote seu encontro? Exatamente. E quanto pior você for, melhor. Isabella abriu a bolsa de grife e tirou uma nota de R$20 amarrotada. Sei que não é muito dinheiro, mas é proposital. Precisa parecer que você está desesperada por qualquer trabalho. Os olhos de Lily se fixaram na nota. R$20 comprariam ingredientes para o jantar de 3 dias. Ou talvez pudesse pagar parte da conta de luz em atraso, mas principalmente sua mente de atriz estava intrigada pela proposta. Interpretar o oposto de uma socialite refinada era um desafio interessante. Como você me encontrou? Perguntou. Lily, um dos clientes aqui mencionou que você parecia desenrolada, que fazia teatro e talvez topasse trabalhos inusitados. Isabella olhou nervosa para o relógio. Meu voo sai em 4 horas. Você topa ou não? Lily pegou a nota, sentindo o papel áspero entre os dedos. Onde é o encontro? Restaurante Fasano, às 8 da noite. Você vai se apresentar como Isabella Rothschild. O homem se chama Marcus Sterling. Ele é CEO de alguma empresa de tecnologia. Rico, poderoso, provavelmente arrogante. Isabella tirou um cartão de visita da bolsa. Estas são as únicas informações que tenho sobre ele. O resto você improvisa. E se ele descobrir que não sou você? Impossível. Ele nunca me viu. Foi tudo arranjado pelas nossas mães através de fotografias antigas. Isabella sorriu pela primeira vez. Aliás, você vai precisar se vestir de forma completamente inadequada para o lugar. Jeans rasgado, tênis velho, camiseta simples. Quanto mais deslocada, melhor. Lily olhou para o próprio uniforme. E o que exatamente devo fazer durante o encontro? Seja você mesma, mas na versão mais exagerada possível. Coma com as mãos. Critique a comida, reclame dos preços, fale alto, seja tudo que uma herdeira europeia educada jamais seria. Isabella já estava se dirigindo para a porta. Ah, e se ele perguntar sobre minha vida, invente as histórias mais absurdas que conseguir. Quanto mais ridículo, melhor. Depois que Isabella saiu, Lily ficou parada segurando a nota de R$20, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Carla saiu do escritório naquele momento. Quem era aquela mulher? Parecia meio desesperada, comentou a supervisora. Uma cliente perguntando sobre o cardápio, mentiu Lily automaticamente. O resto do dia passou em uma névoa de ansiedade e planejamento. Durante as pausas, Lily pesquisou sobre Marcus Sterling no celular. Encontrou algumas fotos em sites de negócios.
Um homem bonito, de cabelos escuros, sempre de terno, sorriso profissional que não chegava aos olhos. As matérias falavam sobre uma empresa de tecnologia avaliada em bilhões, sobre prêmios de inovação, sobre um jovem CEO que havia revolucionado o mercado digital brasileiro. Às 6 da tarde, Lily estava em casa se vestindo para o que chamou mentalmente de a performance da sua vida. Escolheu o jeans mais rasgado que tinha, uma camiseta branca básica com uma pequena mancha de café que nunca havia conseguido tirar completamente, e o tênis mais surrado do seu guarda-roupa. Olhou-se no espelho e riu. Parecia exatamente o que era uma garçonete em seu dia de folga. O trajeto até o Fazano, na região dos Jardins, foi uma aventura em si. Lily nunca havia estado no famoso restaurante, mas sabia da reputação. Ao descer do metrô, na estação mais próxima, sentiu-se como Alice caindo na toca do coelho. As ruas eram limpas, os carros eram importados, as pessoas pareciam saídas de revista de moda. Em frente ao restaurante, hesitou por um momento. Um manobrista de uniforme impecável olhou para ela com curiosidade óbvia. Respirou fundo, lembrou-se dos R$ 20 no bolso e da aula de Roberto sobre encontrar a verdade do personagem. Só que desta vez, o personagem era uma versão exagerada de si mesma. "Boa noite", disse ao recepcionista, que claramente não esperava alguém vestida como ela. "Tem uma mesa reservada. Isabella Rothschild." O homem consultou a lista, o desconforto evidente em sua expressão. "Certamente, senhorita Rothschild. O senhor Sterling já chegou. Por aqui, por favor." Lily seguiu o recepcionista através do salão elegante, sentindo todos os olhares se voltarem para ela. Era exatamente a reação que Isabella havia pedido. No fundo do restaurante, em uma mesa reservada com vista para o jardim interno, estava Marcus Sterling. Ao contrário das fotos formais que havia visto online, ele parecia mais jovem pessoalmente, com uma expressão curiosa nos olhos escuros quando a viu se aproximando. Ele se levantou educadamente quando ela chegou à mesa, estendendo a mão. "Isabella, Marcus Sterling, é um prazer conhecê-la finalmente." Lily apertou a mão dele com mais força do que o necessário e se jogou na cadeira sem esperar que ele a puxasse. "Oi, nossa, que lugar chique. Aposto que uma água aqui custa mais que meu almoço inteiro." Marcus piscou, claramente surpreso, mas sorriu. "Bem, você é definitivamente diferente do que eu esperava." "Ah, é? E o que você esperava?" perguntou Lily, pegando o cardápio e fazendo uma careta. "Nossa, eles não têm hambúrguer aqui? Que tipo de restaurante não serve hambúrguer?" E assim, sem perceber, Lily começou a performance que mudaria completamente suas vidas, ignorando o fato de que Marcus Sterling não parecia nem um pouco incomodado com seu comportamento. Na verdade, pela primeira vez em meses, ele estava sorrindo de verdade. Lily mergulhou na personagem com uma dedicação que surpreendeu até a si mesma. Pegou o pãozinho da cestinha e começou a comer sem usar o pratinho, deixando migalhas caírem na mesa de linho branco. Marcus observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar, mas que definitivamente não era de horror como Isabella havia previsto. "Então, Marcus", disse ela com a boca meio cheia, "me conta o que você faz da vida." "Além de frequentar lugares caros, claro. Trabalho com tecnologia", respondeu ele, apoiando o queixo na mão como se estivesse assistindo a um espetáculo fascinante. "E você? Conte-me sobre sua vida em Paris." "Paris?" Lily engasgou levemente com o pão. Isabella havia mencionado algo sobre estar voando para lá, mas não havia dado detalhes sobre sua suposta vida na cidade. Improvisação era uma das especialidades que Roberto havia lhe ensinado no teatro. "Ah, Paris, é muito parisiense, sabe?" começou ela, gesticulando exageradamente. "Moro em um apartamento gigantesco no bairro mais chique de lá." "Como é mesmo o nome?" "Ah, sim, Champs-Élysées."
Fez uma pausa dramática. Na verdade, não é bem um apartamento, é um chateauzinho que herdei da minha tia-avó que criava flamingos. Marcos quase engasgou com o vinho. Flamingos? Sim, flamingos cor-de-rosa. Ela dizia que eles combinavam com a decoração. Lili estava se divertindo vendo a reação dele. E eu pinto quadros enormes de pés. Pés? Pés descalços na areia. É muito conceitual, você não entenderia. A Lili pegou outro pãozinho e o examinou criticamente. Esse pão não tem nem manteiga de verdade. Em Paris, a manteiga é muito mais amarelinha. Em vez de parecer desconfortável, Marcos riu genuinamente. Era um som rico e caloroso que ecoou pelo restaurante elegante, fazendo com que outros clientes olhassem na direção deles. Você é refrescante, Isabela. A maioria das pessoas que conheço teria medo de admitir que não sabe distinguir tipos de manteiga. Lili sentiu uma pontada estranha no peito com o elogio, mas lembrou-se rapidamente da missão. Precisava ser ainda mais inadequada. Quando o garçom se aproximou para anotar o pedido, ela apontou para o prato mais caro do cardápio. Esse aqui, o filé de não sei o quê. Quanto custa mesmo? O garçom educadamente informou o preço. Nossa, por esse preço eu compro carne para um mês inteiro. E ainda sobra para o açougue. Olhou para Marcos. Você que paga, né? Porque eu esqueci a carteira no chateauzinho dos Flamingos. Claro, respondeu Marcos, parecendo genuinamente divertido. E a senhora gostaria de alguma entrada? Tem batata frita? Perguntou Lili ao garçom, que pareceu quase ofendido com a pergunta. Não? Que tipo de restaurante não tem batata frita? Tá bom, então me traz essas coisas chiques aí mesmo. Depois que o garçom se afastou, Marcos se inclinou para a frente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Lili sentiu o coração acelerar. Ele havia descoberto alguma coisa? Claro. Por que você aceitou este encontro? Quero dizer, você claramente não é o tipo de pessoa que costuma frequentar este ambiente. Era uma pergunta perigosa. Lili mastigou devagar, ganhando tempo. Bem, minha mãe me obrigou. Ela disse que você era rico e que seria bom para os negócios da família. Decidiu ir ainda mais longe. Na verdade, ela disse que se eu não viesse, cortaria minha mesada. E eu preciso do dinheiro para comprar tinta para meus quadros de pés. Entendo, disse Marcos, assentindo seriamente. E você? O que achou de mim até agora? Lili o estudou por um momento. Era uma pergunta estranha, quase vulnerável. Nas fotos online, ele parecia confiante e inalcançável. Mas pessoalmente, havia algo mais suave em seus olhos. Quase solitário. Você é diferente do que eu esperava, admitiu ela, esquecendo momentaneamente da personagem. Pensei que fosse ser mais arrogante. Por que arrogante? Sei lá, homens ricos costumam ser, pelo menos nos filmes. Lili pegou mais um pão. Mas você até que é gente boa, para um milionário. Bilionário, corrigiu Marcos com um meio sorriso. Ai, desculpa, para um bilionário. Lili fez uma pausa. Deve ser lonely no topo, né? A palavra lonely saiu em inglês sem ela perceber. Uma expressão que havia aprendido assistindo filmes legendados. Marcos pareceu surpreso. Você fala inglês? Um pouquinho. Aprendi vendo documentários sobre flamingos. Improvisou rapidamente. Para entender melhor os bichos da minha tia-avó. Quando a comida chegou, Lili atacou. O prato com as mãos sempre que possível, elogiou o tempero de forma exagerada e criticou o tamanho das porções. Por esse preço devia vir pelo menos o dobro, comentou, limpando as mãos no guardanapo de linho como se fosse papel toalha. Mas conforme a noite avançava, ela notou que estava se divertindo genuinamente.
Marcos fazia perguntas interessantes sobre arte, sobre viagens, sobre a vida. E quando ela esquecia de manter a personagem inadequada, suas respostas verdadeiras faziam os olhos dele brilharem de interesse. Você tem uma perspectiva muito única sobre as coisas, disse Marcos durante a sobremesa. É refrescante conhecer alguém que não está tentando me impressionar. Lily sentiu uma pontada de culpa. Se ele soubesse que toda a conversa era uma mentira elaborada... E você? Perguntou ela, tentando desviar o foco. Não fica cansado de todo mundo querendo te impressionar? Marcos ficou quieto por um momento. Você não imagina. Às vezes sinto que ninguém conhece realmente quem eu sou, além do dinheiro e da empresa. Era um momento de honestidade que pegou Lily desprevenida. Por um instante, ela esqueceu completamente que estava interpretando. Isabela quase respondeu, com sua própria experiência de se sentir invisível como garçonete, mas se recuperou rapidamente. Bom, eu não ligo para dinheiro, mentiu, sabendo que R$20 no bolso diziam o contrário. Para mim, você é só Marcos, um cara que paga jantares caros. Quando saíram do restaurante, Marcos insistiu em chamar um motorista particular para levá-la em casa. No carro, ele se virou para ela. Isabela gostaria de encontrá-la novamente. Talvez algo mais casual da próxima vez? Lily sentiu o pânico subir pela garganta. Ela havia sido contratada para arruinar o encontro, não para criar um segundo. Bem, tenho muitos compromissos com os Flamingos. Por favor. Foi a conversa mais interessante que tive em meses. Havia algo em sua voz que a fez hesitar. Antes que pudesse pensar em uma desculpa convincente, ouviu-se dizendo: Talvez possamos nos ver de novo. Quando o carro parou em frente ao seu prédio modesto, na Vila Madalena, Marcos pareceu genuinamente surpreso com o contraste, mas não comentou. Até a próxima, Isabela, disse ele, beijando sua mão de forma cavalheiresca. Subindo as escadas até seu apartamento, Lily sabia que havia acabado de complicar tremendamente sua vida. O que havia começado como um trabalho simples de R$20 estava se transformando em algo muito mais complexo. E a pior parte era que, pela primeira vez em anos, havia se sentido realmente vista por alguém, mesmo que fosse através de uma mentira. Lily mal havia dormido na noite anterior, revirado na cama estreita enquanto pensava no sorriso genuíno de Marcos e na forma como ele havia escutado cada palavra dela com atenção real. Quando chegou ao restaurante na manhã seguinte, estava com olheiras profundas e as mãos tremiam ligeiramente enquanto organizava as mesas. Carla notou imediatamente. Você está péssima. Saiu ontem à noite? Mais ou menos, murmurou Lily, tentando se concentrar na rotina matinal. Mas a cada cliente que atendia, pensava em como havia se sentido especial sendo escutada por alguém, mesmo que através de uma identidade falsa. Por volta das 10 da manhã, seu celular tocou. Número desconhecido. Isabela, aqui é Marcos. Consegui seu número com minha mãe. Espero que não se importe. O coração de Lily disparou. Ela saiu rapidamente para os fundos do restaurante. Marcos. Oi. Como conseguiu? Queria agradecer pela noite de ontem. Fazia muito tempo que não me divertia tanto. A voz dele soava genuinamente alegre. Estava pensando, que tal almoçarmos hoje? Conheço um lugar menos formal, mais seu, estilo. Hoje? A voz de Lily saiu um octave mais alto. Não posso hoje, eu tenho compromissos com os Flamingos. Marcos riu. Isabela, você é adorável com essas suas histórias. Que tal amanhã então? Ou depois de amanhã? Eu preciso verificar minha agenda. Gaguejou ela, entrando em pânico completo. Te ligo depois, pode ser? Depois de desligar, Lily ficou apoiada na parede dos fundos, respirando pesadamente. Como havia se metido nessa situação?
Precisava encontrar Isabela imediatamente e contar que o plano havia falhado miseravelmente. Durante o intervalo do almoço, em vez de ir para o teatro, correu até um café com Wi-Fi gratuito e começou a procurar Isabela Rothschild nas redes sociais. O que encontrou a fez sentir como se tivesse levado um soco no estômago. As fotos mais recentes mostravam Isabela em Paris, em vernissagens elegantes, posando ao lado de esculturas em galerias sofisticadas. Ela era deslumbrante, loira natural, com traços aristocráticos delicados, vestindo roupas que custavam mais que o salário anual de Lily. Mas não era apenas a beleza que a intimidava, era todo o mundo que Isabela representava. Educação refinada, viagens internacionais, conexões importantes, uma vida de possibilidades infinitas. Lily olhou para o próprio reflexo na tela escura do celular quando as fotos carregaram. O que havia pensado? Que um homem como Marcus Sterling, acostumado com mulheres como Isabela Rothschild, poderia realmente se interessar por uma garçonete de Vila Madalena que dividia um apartamento de 20 metros quadrados com baratas? Tentou ligar para Isabela, mas o número ia direto para a caixa postal. Mandou mensagens pelo Instagram, mas a conta estava configurada para não receber mensagens de desconhecidos. O desespero começou a crescer em seu peito como uma erva daninha. De volta ao restaurante, não conseguia se concentrar. Derrubou um prato de salmão em uma mesa de clientes importantes, esqueceu pedidos, trouxe o troco errado 2 vezes. Carla a chamou no escritório durante a tarde. Lily, o que está acontecendo com você hoje? Os clientes estão reclamando. Desculpa, Carla, não estou passando bem. Olha, você é uma das melhores funcionárias que temos. Mas se continuar assim, vou ter que te mandar para casa. E você sabe que não podemos descontar o dia. Um dia sem pagamento significava pular refeições. Lily assentiu rapidamente. Não vai acontecer de novo, prometo. Mas quando voltou ao salão, as coisas pioraram. Marcus Sterling estava sentado na mesa 15, vestindo um terno cinza elegante, folheando um cardápio com um sorriso no rosto. Lily sentiu as pernas fraquejarem. Ele estava ali, no seu local de trabalho, procurando por Isabela. Tentou se esconder na cozinha, mas Carla a empurrou de volta. Mesa 15 está esperando há 10 minutos. Vai! Com o coração batendo no peito como um martelo, Lily se aproximou da mesa, mantendo a cabeça baixa e torcendo para que ele não a reconhecesse sem a caracterização da noite anterior. Boa tarde, murmurou ela, sem levantar os olhos. Gostaria de fazer o pedido? Na verdade, estou esperando alguém, disse Marcus. Uma amiga especial, Isabela Rothschild. Você a conhece? Lily quase derrubou o bloco de pedidos. Não, senhor. Não conheço. Que estranho. Ela me disse que frequentava este lugar. Marcus a estudou por um momento. Você tem certeza? É uma mulher loira, muito elegante. Tenho certeza, mentiu Lily, ainda evitando seu olhar. Gostaria de pedir alguma coisa enquanto espera? Marcus pediu um café e ficou ali por 2 horas, verificando o celular constantemente, olhando para a entrada do restaurante toda vez que alguém chegava. Lily o observava de longe, vendo a expectativa em seu rosto se transformar gradualmente em confusão e depois em algo que parecia decepção. Quando ele finalmente saiu, deixou um bilhete com o garçom. Se a senhorita Isabela aparecer, digam que Marcus Sterling esteve aqui esperando. Naquela noite em casa, Lily chorou pela primeira vez em meses. Chorou pela mentira que havia criado, pela impossibilidade da situação, pela forma como havia se permitido acreditar, mesmo que por algumas horas, que poderia ser alguém especial. Para um homem como Marcus, pegou os R$ 20 que Isabela havia lhe dado, ainda intocados na gaveta da cômoda. 20 míseros reais, que agora pareciam ter o peso de uma fortuna em complicações.
havia sido contratada para fazer um trabalho simples, arruinar um encontro. Em vez disso, havia criado expectativas que não podia cumprir e sentimentos que não tinha direito de nutrir. Seu celular tocou novamente. Marcos. Isabela, estive pensando. Talvez eu tenha sido muito direto ontem. Se preferir ir devagar, posso respeitar isso. Apenas não desapareça completamente, por favor. Você trouxe algo de especial para minha vida. A mensagem de voz terminou e Lily ficou encarando o telefone, as lágrimas embaçando a tela. Como poderia explicar que Isabela, a verdadeira Isabela, estava em Paris vivendo sua vida real, enquanto ela, Lily Chen, estava ali segurando um telefone em um apartamento minúsculo, apaixonando-se por um homem que nem sequer sabia seu nome verdadeiro? Pela primeira vez desde que chegara a São Paulo, Lily considerou desistir. Desistir do teatro, da cidade, talvez voltar para Campinas e aceitar uma vida mais simples e honesta. Porque continuar com aquela mentira não apenas quebraria o coração de Marcos, mas estava despedaçando o seu próprio. Ela havia se metido em algo muito maior que sua capacidade de resolver. E agora não via forma alguma de sair sem destruir tudo e todos pelo caminho. 3 dias se passaram sem que Lily conseguisse reunir coragem para atender às ligações de Marcos. Cada toque do celular era como uma punhalada de culpa, mas ela não sabia mais como sustentar a mentira sem se aprofundar ainda mais no engano. Durante o expediente no restaurante, vivia em estado de alerta constante, temendo que ele aparecesse novamente. Foi na quinta-feira, durante seu intervalo no teatro, que a solução chegou da forma mais inesperada possível. Lily estava no pequeno palco, ensaiando um monólogo de Chekhov, quando ouviu passos na plateia vazia. Esperava ver Roberto, mas uma figura feminina elegante desceu as escadas entre as fileiras de cadeiras desalinhadas. Isabella Rothschild, de volta de Paris, parecia ainda mais sofisticada que da primeira vez, usando um casaco de lã bege que provavelmente custava mais que o carro usado que Lily sonhava em comprar um dia. "Precisamos conversar", disse Isabella, sua voz ecoando no pequeno teatro. Lily desceu do palco, as pernas tremendo. "Isabella, eu posso explicar." "Não precisa explicar nada, já sei de tudo." Isabella se sentou em uma das cadeiras da primeira fileira, cruzando as pernas elegantemente. "Marcos me procurou, descobriu meu número real através de contatos em comum e me ligou ontem à noite, em Paris." O sangue de Lily gelou. O que ele disse?" "Ele me agradeceu pelo encontro mais interessante que teve em anos. Disse que eu era completamente diferente do que esperava, que tinha me achado refrescante e autêntica." Isabella fez uma pausa, estudando o rosto de Lily. "Claro, eu não tinha ideia do que ele estava falando, até que ele mencionou os flamingos da minha tia-avó e os quadros de pés." Lily se deixou cair em uma cadeira próxima, enterrando o rosto nas mãos. "Eu sinto muito, eu estraguei tudo. Sei que você queria que ele desistisse dos encontros e você fez exatamente o oposto do que pedi", interrompeu Isabella. Mas quando Lily levantou a cabeça, esperando ver raiva, encontrou algo inesperado. Nos olhos azuis da herdeira, curiosidade genuína. "Conte-me exatamente o que aconteceu naquela noite." Com a voz embargada, Lily relatou tudo. A tentativa de ser inadequada, as histórias absurdas que inventou, a forma como Marcos havia reagido com diversão em vez de horror. E, principalmente, como havia se sentido especial, sendo ouvida e apreciada por quem realmente era, mesmo através de uma identidade falsa. Isabella escutou em silêncio, assentindo ocasionalmente. Quando Lily terminou, ela ficou quieta por um longo momento. "Você sabe o que é mais interessante nessa história toda?"
disse Isabela finalmente. Quando Marcos me descreveu a mulher que conheceu, ele não estava descrevendo a Isabella Rothschild, que aparece nas revistas sociais. Ele estava descrevendo alguém real, genuína, que o fez rir e se sentir confortável. Ela se inclinou para a frente. Ele se apaixonou por você, Lily, pela pessoa que você realmente é. Mas ele pensa que sou você, rico, sofisticada, do mesmo mundo que ele... Pensa mesmo? Isabela arqueou uma sobrancelha. Ele viu onde você mora, viu como você se veste, como fala, suas opiniões sobre dinheiro e ostentação. E ainda assim quer te ver novamente. Não acha isso revelador? Lily piscou, processando as palavras lentamente. Era verdade que Marcos havia visto seu apartamento modesto. Havia rido de seus comentários sobre os preços do restaurante. Havia parecido genuinamente interessado em suas opiniões simples sobre a vida. Mas eu menti sobre tudo, murmurou ela. Meu nome, minha história, quem eu sou. Mentiu sobre detalhes, mas sua personalidade, seus valores, sua forma de ver o mundo, isso era real. Isabela se levantou e começou a andar pelo pequeno teatro. Sabe uma coisa? Quando cresci sendo criada para ser a Isabela perfeita que todos esperavam, sempre me perguntei como seria ser amada pelo que realmente sou, não pelo que represento. Ela parou na frente de Lily. Marcus Sterling é conhecido por namorar apenas mulheres do nosso círculo social. Socialites, herdeiras, filhas de empresários. Sempre as mesmas conversas polidas, os mesmos eventos, as mesmas expectativas. E, pela primeira vez, alguém o surpreendeu. Alguém foi real com ele. Mas como posso continuar mentindo? Mais hora, menos hora, ele vai descobrir que não sou você. Isabela sorriu pela primeira vez desde que chegara. Quem disse que você precisa continuar mentindo? Como assim? Marcos me ligou pedindo desculpas por ter incomodado Isabella Rothschild com suas ligações. Disse que percebeu que eu estava evitando seus contatos e que respeitaria meu espaço. Isabella fez uma pausa dramática. Eu disse a ele que Isabella Rothschild havia voltado para Paris indefinidamente, mas que tinha uma prima distante, também chamada Isabella, que havia ficado muito impressionada com ele e gostaria de continuar se correspondendo. Lily a encarou, boquiaberta. Você fez o quê? Criei uma saída para você. Uma forma de continuar conhecendo Marcos sem a pressão de ser alguém que não é. Isabela tirou um cartão do bolso. Este é um número de telefone novo que comprei hoje. Está registrado no nome de Isabella Chen, uma artista brasileira que mora em São Paulo. Isabella Chen. Metade do seu nome verdadeiro, metade do meu. Uma identidade que permite que você seja exatamente quem é, sem mentir sobre sua origem ou sua vida. Isabela estendeu o cartão. Lily, você tem uma chance que muitas de nós nunca tivemos. Ser amada pelo que realmente é. Não desperdice isso por medo. Lily pegou o cartão com mãos trêmulas. Mas por que você está fazendo isso? Eu arruinei seu plano. Na verdade, você o aperfeiçoou. Marcos não vai mais aceitar encontros arranjados pela mãe dele. Não. Depois de descobrir o que é um encontro genuíno, e eu posso focar na minha arte em Paris sem pressão familiar. Isabela sorriu. Além disso, há algo poético em duas pessoas se encontrarem através de uma mentira e descobrirem uma verdade. Ela se dirigiu para a saída, mas parou na porta. Ah, Lily, quando Marcos perguntar sobre sua prima Isabella Rothschild, diga que ela é excêntrica e valoriza muito a privacidade. Isso explicará por que ela não quer mais contato. Depois que Isabela saiu, Lily ficou sozinha no teatro silencioso, segurando o cartão. Pela primeira vez em dias, uma centelha de esperança se acendeu em seu peito. Talvez houvesse uma forma de transformar aquela mentira complicada em algo verdadeiro. Talvez pudesse conhecer Marcos como realmente era, e deixar que ele a conhecesse também.
Mas primeiro, precisaria encontrar coragem para fazer aquela ligação e descobrir se os sentimentos que havia visto nos olhos dele eram reais o suficiente para sobreviver à verdade. Lily segurou o cartão com o número novo por 2 dias inteiros antes de reunir coragem para usá-lo. Durante esse tempo, ensaiou mentalmente dezenas de conversas, mas todas terminavam, com Marcos descobrindo a verdade e desligando o telefone com nojo. Na sexta-feira à noite, finalmente digitou uma mensagem simples. Oi, Marcos, aqui é Isabela Chen, prima da Isabela que você conheceu. Ela me passou seu contato e disse que vocês se conheceram. A resposta veio em menos de 5 minutos. Isabela Chen, sua prima me contou sobre você. Gostaria muito de conversar. Posso ligar? Quando o telefone tocou, Lily quase não atendeu, mas a voz dele do outro lado da linha era tão calorosa quanto na memória. Isabela, que bom ouvir sua voz. Sua prima. Me disse que você é artista também. Conta-me sobre seu trabalho. Pela primeira vez, Lily pôde falar sobre si mesma sem mentir completamente. Contou sobre o teatro, sobre seus sonhos de atuar, sobre as dificuldades financeiras que enfrentava para manter o sonho vivo. Marcos escutava com interesse genuíno, fazendo perguntas perspicazes sobre arte e criatividade. Eles conversaram por 2 horas. No final, Marcos perguntou se poderiam se encontrar pessoalmente. Eu não sei se é uma boa ideia, hesitou Lily. Por quê? Sua prima disse que você ficou interessada em me conhecer melhor. É que somos de mundos muito diferentes. Marcos, você é um empresário bem-sucedido. Eu sou apenas uma... Apenas uma o quê? Uma artista talentosa que trabalha duro para realizar seus sonhos? A voz dele ficou mais suave. Isabela, o que mais me atraiu na sua prima foi exatamente o fato de ela não viver neste mundo artificial de aparências. Se você é parecida com ela, então somos mais compatíveis do que imagina. Eles marcaram de se encontrar no domingo em uma feira de arte na Vila Madalena. Lily escolheu propositalmente um local próximo ao seu bairro, onde se sentia mais confortável e onde Marcos poderia vê-la em seu ambiente natural. O domingo amanheceu nublado, combinando com o turbilhão de ansiedade no estômago de Lily. Ela se arrumou com cuidado, escolhendo um vestido simples, mas bonito, que havia comprado usado numa brechó. Estava chegando à feira quando seu celular tocou. Carla, do restaurante. Lily, preciso que você venha trabalhar hoje. A Mariana chamou. De doente, e temos uma festa particular reservada. É um evento importante, vai render uma boa gorjeta. Carla, eu não posso hoje. Tenho um compromisso importante. Lily, você sabe que precisamos de você. É um grupo de empresários, vão gastar muito. Se não vier, vou ter que repensar sua posição aqui. O mundo de Lily desabou. Sem o emprego no restaurante, não conseguiria pagar nem o aluguel do mês seguinte. Mas se cancelasse o encontro com Marcos... Eu vou aí, murmurou, desligando o telefone. Com o coração partido, ligou para Marcos. Marcos, sou eu, Isabela Chen. Preciso cancelar nosso encontro hoje. Surgiu uma emergência de trabalho. Que pena. Estava ansioso para te conhecer pessoalmente. Ele pareceu genuinamente desapontado. Que tipo de trabalho você faz além do teatro? Lily hesitou. Mais uma mentira se formava em sua língua, mas as palavras saíram verdadeiras. Eu trabalho como garçonete em um restaurante para pagar as contas. Houve um silêncio do outro lado. Lily fechou os olhos, esperando o julgamento, a mudança de tom que indicaria que Marcos estava reavaliando seu interesse nela. Isso é admirável, disse ele finalmente. Trabalhar duro para sustentar seus sonhos. Que restaurante? O Bela Vista, na Paulista. Conheço bem o lugar, então você está indo trabalhar agora? Sim, infelizmente. Que tal se eu aparecer por lá?
Podemos conversar durante suas pausas. O pânico tomou conta de Lily completamente. Marcos no restaurante significava risco de encontrar colegas que poderiam mencionar o encontro estranho de alguns dias atrás. Significava ser vista como empregada, significava... Não! Quero dizer, não acho uma boa ideia misturar trabalho com vida pessoal. Ela desligou rapidamente e correu para o restaurante, o coração batendo descompassado. No caminho, a realidade de sua situação a atingiu com força total. Estava apaixonada por um homem que não sabia nem seu nome verdadeiro. Um homem acostumado com mulheres sofisticadas, enquanto ela era apenas uma garçonete que dividia apartamento com baratas e contava centavos para comprar comida. No restaurante, a festa particular era exatamente o tipo de evento que costumava intimidá-la. Executivos de terno falando sobre negócios de milhões, suas esposas exibindo joias que custavam mais que um carro. Lily circulava entre eles, servindo champanhe e canapés, sentindo-se mais invisível do que nunca. Foi quando ouviu uma voz familiar, vinda da mesa principal, que seu mundo desmoronou completamente. Interessante essa nova geração de empresários tecnológicos. Aquele Marcus Sterling, por exemplo, construiu um império antes dos 30. Lily quase derrubou a bandeja. Virou-se devagar e viu Marcus sentado à mesa principal, conversando animadamente com outros empresários. Ele estava ali, no restaurante, na festa que ela estava servindo. Seus olhares se cruzaram através do salão. O sorriso de reconhecimento no rosto dele se transformou lentamente em confusão. Depois, em algo que parecia traição. Lily viu o momento exato em que ele conectou os pontos. A garçonete que havia dito não conhecer Isabella Rothschild dias antes, a mulher que acabara de cancelar um encontro alegando trabalho de emergência, a voz no telefone que ele estava aprendendo a amar. Marcos se levantou da mesa e começou a caminhar em sua direção. Lily entrou em pânico completo. Largou a bandeja no balcão e correu para os fundos do restaurante, depois para a escada de emergência. Estava descendo os degraus, 2 de cada vez, quando ouviu a voz dele ecoando no vão da escada. Isabella, ou deveria dizer Lily Chen, posso explicar seu nome na placa do seu apartamento? Ela parou, encostando na parede fria do prédio. Estava acabado. Tudo havia acabado. Não apenas o sonho impossível de um relacionamento com Marcos, mas, provavelmente, seu emprego também. Carla não perdoaria uma funcionária que criava drama durante eventos importantes. Sentada nos degraus da escada de emergência, Lily finalmente permitiu que as lágrimas caíssem livremente. Havia tentado ser alguém que não era e agora estava perdendo tanto sua identidade falsa quanto a verdadeira. Marcos subiria de volta para sua festa com pessoas importantes e ela voltaria para seu apartamento minúsculo, sozinha com a certeza de que havia destruído a única chance real de amor que já havia tido. O pior de tudo era que, por algumas semanas preciosas, havia permitido que se acreditasse digna de algo mais. Lily permaneceu na escada de emergência por 20 minutos, até que as lágrimas secaram e uma estranha calma tomou conta dela. Quando finalmente subiu de volta ao restaurante, Marcos havia desaparecido. Carla a encontrou no vestiário, guardando o uniforme com movimentos mecânicos. Lily, o que aconteceu? Um dos clientes da festa perguntou por você. Disse que vocês se conheciam. Não era nada importante, mentiu Lily, evitando o olhar da supervisora. Posso ir embora? Não estou me sentindo bem. Em casa, Lily se jogou na cama e ficou encarando o teto por horas. Seu celular tocou diversas vezes, Marcos tentando ligar, mas ela não teve coragem de atender. O que poderia dizer? Como poderia explicar a mentira elaborada que havia construído?
Foi só na segunda-feira de manhã, quando Roberto a encontrou no teatro, praticando o mesmo monólogo repetidamente, com uma intensidade quase feroz, que ela percebeu o que precisava fazer. Lily, que energia é essa hoje? Você está interpretando Lady Macbeth como se sua vida dependesse disso. Talvez dependa, murmurou ela, sem parar de se mover pelo palco. Quer conversar sobre o que está acontecendo? Lily parou no centro do palco, olhando para a plateia vazia. Roberto, você já mentiu para alguém que amava? Uma mentira grande que mudou tudo entre vocês? O professor se aproximou, suas sobrancelhas grisalhas franzidas de preocupação. Lily, toda grande história de amor tem mentiras no meio. A questão é, você tem coragem de contar a verdade agora? E se a verdade destruir tudo? E se não contar destruir você? As palavras de Roberto ecoaram na mente de Lily durante todo o dia. Enquanto servia mesas no restaurante, Marcos não apareceu. Para seu alívio e desapontamento simultâneos, ela refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Pela primeira vez em sua vida, alguém havia se interessado genuinamente por quem ela era. Sim, através de uma mentira, mas Marcos havia se apaixonado por sua personalidade real, por suas opiniões autênticas, por sua forma simples de ver o mundo. Isabela havia lhe dado uma chance de ouro com a identidade de Isabella Chen, mas Lily percebeu que mesmo essa meia-verdade ainda era uma mentira. Marcos merecia conhecer Lily Chen completamente, a garçonete, a atriz em luta, a mulher que contava centavos, mas tinha sonhos imensos. Naquela noite, depois do trabalho, Lily fez algo que não fazia há anos. Ligou para sua mãe em Campinas. Mãe, sou eu, Lily. Filha, que surpresa, está tudo bem? Você parece diferente. Lily contou tudo para a mãe. A mentira, o encontro, os sentimentos confusos, o medo de não ser boa o suficiente. Sua mãe escutou em silêncio. Depois disse algo que mudou tudo. Lily, quando seu pai partiu, pensei que nunca mais seria digna de ser amada. Passei anos me escondendo atrás de desculpas, achando que não merecia felicidade. Não cometa o mesmo. Erro que eu. Se esse homem viu algo especial em você, talvez você devesse confiar no julgamento dele. Na terça-feira, Lily tomou uma decisão. Pesquisou tudo sobre a empresa de Marcos, sobre seus projetos sociais, sobre sua história pessoal. Descobriu que ele havia crescido em uma família de classe média em Ribeirão Preto, que havia construído a empresa do zero, que financiava bolsas de estudo para jovens de baixa renda interessados em tecnologia. Não era apenas um milionário mimado, era alguém que havia lutado por suas conquistas. Armada com essa informação e uma coragem que não sabia que possuía, Lily fez algo audacioso. Ligou para a empresa de Marcos e conseguiu marcar um encontro, identificando-se como Lily Chen, uma conhecida pessoal que precisa falar sobre um assunto importante. A recepcionista a agendou para quinta-feira às 3 da tarde. 3 dias. Para se preparar para a conversa mais importante de sua vida. Lily usou esses 3 dias como uma preparação teatral intensa. Ensaiou o que diria, como explicaria a mentira, como pediria desculpas. Comprou com suas últimas economias um vestido simples, mas elegante em uma liquidação. Não para impressionar, mas para se sentir confiante. Na quinta-feira de manhã, pediu dispensa no restaurante e passou horas se arrumando. Não para ser Isabella Rothschild ou Isabella Chen, mas para ser a melhor versão de Lily Chen possível. Fez as unhas em casa, arrumou o cabelo de forma simples, mas cuidadosa. Escolheu uma maquiagem sutil que realçava seus traços orientais. Antes de sair de casa, olhou-se no espelho e fez uma promessa. Não importava o que acontecesse, seria completamente honesta,
Se Marcos a rejeitasse depois de conhecer toda a verdade, pelo menos saberia que foi rejeitada por quem realmente era, não por uma versão falsa de si mesma. O prédio da empresa de Marcos era imponente, todo vidro e aço no coração da Faria Lima. Lily se sentiu intimidada, mas não recuou. Na recepção, disse seu nome verdadeiro e esperou, o coração batendo como um tambor de guerra. Quando o elevador parou no 20º andar e as portas se abriram para revelar um escritório moderno com vista panorâmica da cidade, Lily respirou fundo. Somewhere naquele andar estava o homem que havia inadvertidamente roubado seu coração. O homem para quem estava prestes a contar a verdade mais vulnerável de sua vida. A secretária a conduziu por um corredor longo até uma porta de vidro fosco. Senhor Sterling está esperando a senhorita. Lily parou na frente da porta, a mão tremendo sobre a maçaneta. Do outro lado estava Marcos, provavelmente furioso, certamente desconfiado, possivelmente disposto a ouvi-la antes de expulsá-la de sua vida para sempre. Era agora ou nunca. Era a chance de lutar pelo amor verdadeiro ou aceitar que some dreams are too big for some people. Lily Chen abriu a porta e entrou na sala, pronta para a luta de sua vida. Marcos estava de pé, atrás de uma mesa imensa, olhando pela janela panorâmica. Quando ouviu a porta se abrir, virou-se lentamente. Seu rosto estava sério, mas seus olhos mostravam mais curiosidade que raiva. Lily Chen, disse ele, e o nome verdadeiro dela soou estranho e ao mesmo tempo certo saindo de sua boca. Finalmente nos conhecemos de verdade. Lily fechou a porta atrás de si e ficou parada, as mãos entrelaçadas na frente do corpo. Marcos, eu vim aqui para contar toda a verdade. Sei que não tenho direito de pedir nada depois de tudo que fiz, mas precisa que você me escute. Ele gesticulou para uma cadeira de couro em frente à mesa. Estou ouvindo. Lily se sentou na beira da cadeira, como se estivesse pronta para sair correndo a qualquer momento. Primeiro, preciso que você saiba que eu não sou criminosa, não sou golpista, não estava tentando tirar vantagem de você. Tudo começou com um trabalho que me ofereceram por R$ 20. E então, ela contou tudo. Começou com Isabella Rothschild, aparecendo no restaurante, desesperada para sabotar o encontro arranjado. Falou sobre os R$ 20 que a fizeram aceitar. A tarefa, sobre como havia tentado ser inadequada propositalmente, sobre como a reação dele havia sido completamente inesperada. Eu deveria ter sido rude, grosseira, tudo que você desprezaria em uma mulher. Em vez disso, pela primeira vez na minha vida, alguém me ouviu de verdade. Alguém riu das minhas piadas, se interessou pelas minhas opiniões. A voz de Lily tremeu ligeiramente. Eu me apaixonei por você naquela primeira noite, Marcos. Não pelo seu dinheiro, não pela sua posição. Me apaixonei pela forma como você me olhava, como se eu fosse especial. Marcos escutava em silêncio, o rosto indecifrável. Quando Isabella voltou de Paris e criou a identidade de Isabella Chen para mim, pensei que talvez pudesse funcionar, que talvez você pudesse me conhecer de verdade, aos poucos, mas eu estava me afundando cada vez mais na mentira. Lily respirou fundo. Meu nome verdadeiro é Lily Chen. Tenho 25 anos, moro em um apartamento minúsculo na Vila Madalena, trabalho como garçonete no Bela Vista para pagar as contas e estudo teatro nos intervalos porque sonho em ser atriz. Não tenho dinheiro, não tenho conexões importantes, não tenho nada além de sonhos grandes e muita determinação. Ela se levantou, tirando os R$ 20 amarrotados do bolso. Estes são os R$ 20 que Isabella me pagou para arruinar seu encontro. Eu nunca os gastei porque eles se tornaram um lembrete de como tudo começou. Agora quero devolvê-los porque você merece a verdade completa. Colocou a nota na mesa entre eles. Eu sei que você deve estar furioso. Sei que provavelmente nunca vai me perdoar por ter mentido.
mas precisava que soubesse que todos os momentos genuínos que dividimos foram reais. Minha risada quando você contava suas histórias, meu interesse pela sua vida, a forma como me senti especial ao seu lado, isso tudo era Lily Chen, não Isabela qualquer coisa. Marcos pegou a nota de R$ 20, examinando-a como se fosse um artefato precioso. Quando finalmente falou, sua voz estava mais suave do que Lily esperava. Lily, posso fazer uma pergunta? Ela assentiu, preparada para qualquer coisa. Naquela primeira noite, quando você reclamou dos preços do restaurante e comeu pão com as mãos, estava realmente interpretando ou sendo você mesma? Eu estava exagerando comportamentos meus, tentando ser uma versão amplificada de quem eu sou. Marcos sorriu pela primeira vez desde que ela entrara na sala. E quando você falou sobre não ligar para dinheiro? Eu menti. Eu ligo sim para dinheiro, porque não ter dinheiro suficiente é uma preocupação constante na minha vida. Mas eu nunca me interessaria por alguém apenas por dinheiro. E os flamingos da tia-avó? Lily riu nervosamente. Pura invenção. Acho que nem sei direito o que flamingos comem. Marcos se levantou e caminhou até a janela. Lily, você quer saber o que descobri quando comecei a investigar quem você realmente era? O coração dela disparou. Você me investigou? Depois daquele dia no restaurante, quando percebi que algo não batia, contratei um investigador particular. Não para prejudicá-la, mas para entender. Ele se virou para encará-la. Sabe o que ele descobriu? Que Lily Chen trabalha 2 turnos sempre que pode, que estuda teatro em um lugar que cobra quase nada, porque o professor acredita no seu talento, que uma vez gastou sua última nota de R$ 50 comprando remédio para uma vizinha idosa, que não tinha como pagar. Lily o encarou surpresa. Como você... Que uma vez você encontrou uma carteira na rua com R$ 300 e correu atrás do dono para devolver, mesmo sabendo que esse dinheiro resolveria seus problemas do mês. Marcos se aproximou dela. Que seus colegas de trabalho a adoram, porque você sempre ajuda quem está com dificuldades, mesmo quando você mesma está no aperto. Ele parou na frente dela, segurando ainda os R$ 20. Lily Chen, você é a pessoa mais genuína que já conheci. E sim, me apaixonei por você naquela primeira noite. Não pela Isabella Rothschild, que você estava fingindo ser, mas pela Lily Chen, que estava tentando se esconder. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Lily. Marcos, estes R$ 20, ele disse, levantando a nota, foram o melhor investimento da minha vida, porque me trouxeram você. Ele se inclinou e beijou-a suavemente. Um beijo que tinha gosto de verdade e segundas chances. 6 meses depois, Lily estreava sua primeira peça profissional em um teatro no centro de São Paulo. Marcos estava na primeira fileira, aplaudindo como se ela fosse a atriz mais brilhante do mundo. O programa da peça trazia uma dedicatória especial. Para Marcos, que me ensinou que o amor verdadeiro vê além das máscaras. No camarim, depois da apresentação, Marcos entregou a ela um pequeno quadro emoldurado. Dentro estava a nota de R$ 20, com uma plaquinha dourada embaixo. O início de nossa história. Lily Chen, disse ele, ajoelhando-se no camarim. Improvisado, você quer se casar comigo? Com todos os seus sonhos, todas as suas verdades e todos os seus R$ 20? Entre lágrimas de felicidade, Lily disse sim ao homem que havia se apaixonado por ela exatamente como ela era. Imperfeita, sonhadora e completamente real. E viveram felizes para sempre, provando que às vezes as melhores histórias de amor começam com as intenções mais improváveis. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Lily Chen os tenha tocado profundamente.
Sua história nos lembra que o amor verdadeiro floresce quando temos coragem de ser autênticos, mesmo quando a vulnerabilidade parece assustadora. Para continuar esta viagem emocional ao lado de outros personagens que descobriram a força da verdade e da autenticidade, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente cativantes que exploram os mistérios do coração humano. Encontrem essa coleção de histórias clicando aqui ao lado. Se a saga de Lily e Marcos despertou emoções em vocês, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Cada gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias que celebram a complexidade e a beleza dos relacionamentos humanos. Todos os dias, nossos narradores mergulham em novas aventuras do coração e não queremos que vocês percam nenhuma dessas jornadas transformadoras. Compartilhem nos comentários. Vocês já viveram um momento como o de Lily, onde ser verdadeiro mudou tudo? Esperamos por vocês.